paz do Senhor. Quantas pessoas ouviram o rádio hoje de manhã? Teve uma discussão, nós fomos para lá e num certo momento, durante essa discussão, debate no rádio, então foi feita a pergunta: por que pregar o Evangelho se tudo já está decidido? Se já foram eleitos? E quando eu vi, realmente essa pergunta foi uma boa pergunta, porque foi uma pergunta que também estava soando no século XVII. Por que pregar o Evangelho em todo canto e no mundo inteiro, se somente os eleitos serão salvos? Essa pergunta foi uma das críticas dos remonstrantes. Se somente os eleitos são salvos, então o pastor deve se direcionar a eles na pregação. A promessa do Evangelho é somente para eles, para os eleitos, e não para os não eleitos. Essa pergunta, ou essa crítica, parece lógica, mas não é. Porque nós não sabemos quem são os eleitos. E eu acho que essa crítica dos remonstrantes se direcionou aos hipercalvinistas. Hipercalvinistas são calvinistas rigorosos que observam toda a vida do crente do ponto de vista da predestinação. Deus já decidiu tudo, nenhum cabelo pode cair no chão sem a vontade do Pai, tudo depende de Deus, Ele glorifica, Ele justifica, Ele chama. Então os hipercalvinistas esperam por uma ação do Espírito Santo. Eles vivem na passividade, não posso fazer nada, Deus deve me converter. E muitas vezes eu vi esses hipercalvinistas na Holanda, lá tem grupos hipercalvinistas, eles vivem quase como as pessoas no mundo, porém esperam por um testemunho direto do Espírito Santo. Eu não acho que nós devemos viver assim. Nós não podemos deixar a doutrina da predestinação paralisar a nossa vida dessa maneira. E pense, por exemplo, em Lucas, capítulo 13 e 23. É uma história, Lucas 13 e 23. Alguém perguntou a Jesus: Senhor, são poucos os que são salvos? Provavelmente ele queria ter mais clareza sobre isso. Talvez ele queria ouvir: não, são muitos, uma multidão que ninguém enumera. Mas Jesus não respondeu a pergunta de tal forma que a pessoa poderia relaxar pensando que tudo já está definido. O que Jesus disse? Pode ler comigo. Jesus disse, a resposta de Jesus foi: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas? Mas ele vos dirá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora.
Muitos virão do ocidente e do oriente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Então note bem, irmãos, que Jesus os exortou a se esforçar. Ninguém pode ficar parado pensando que é eleito automaticamente porque é filho, neto ou bisneto de Abraão. Não funciona assim. Não se pode praticar iniquidades e depois entrar pela porta estreita. Tem que seguir Jesus Cristo e viver como Ele vivia. No dia final, Jesus não os conhecerá, porque eles não seguiam Jesus. Não foram amigos ou alunos de Jesus, ao contrário, eles viviam afastados, eram estrangeiros, não seguiam a Jesus, mas a Satanás. E tem mais um texto que nós encontramos em João 6. João, o Evangelho de João, capítulo 6. O capítulo começa com a multiplicação de pães e peixes. E depois Jesus anda por sobre o mar. E num certo momento o povo começa a procurar Jesus. E vamos para o versículo 26. Jesus diz: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. É versículo 37, vamos pular. Ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E versículo 39, a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Mais uma vez, então, Jesus exortou as pessoas a trabalhar, a se esforçar. Crer é um trabalho. Tem que procurar o pregador, tem que ouvir o que ele está dizendo, tem que meditar sobre a palavra pregada, tem que guardar o evangelho no coração e tem que moldar a mente e finalmente tem que praticar o que foi dito. E você pode pensar também, na parábola do semeador ou da semente plantada, Mateus 13. Depois vou dizer mais sobre isso, mas eu acho que todo mundo conhece essa parábola, bem conhecido. Essa parábola nos mostra como é caminho da palavra, da pregação neste mundo, e tem 4 situações. A palavra, na primeira situação, a palavra não tem nenhuma chance de enraizar e crescer. No segundo lugar, então, a palavra tem a chance de enraizar, mas não muito, porque o solo é rochoso. E no terceiro lugar, a palavra tem a chance de enraizar e crescer, mas não produz frutos, porque outras plantas sufocam, então, a planta. E na quarta situação, a palavra tem a oportunidade de enraizar e crescer e produzir frutos 30, 60 e 100 vezes, porque o campo foi lavrado.
o dono lavrou o campo e preparou a terra para receber a semente. Eu chego a essa parábola porque essa parábola é muito importante e é várias vezes citada nos cânones de Dort, falando sobre a necessidade de pregar. Em capítulo 3, capítulo 5 e também na refutação da heresias. Como já disse, a parábola está num contexto em que se fala sobre a necessidade da pregação do Evangelho e chama a atenção que todo capítulo o sínodo toca nessa tecla. Eu quero mostrar isso. Então, os cânones, desculpe. Eu vou usar essa edição. Os cânones, então, começa a falar sobre a necessidade da pregação já no primeiro capítulo. Página 17. Os cânones começam onde a Bíblia começa. Todos os homens pecaram em Adão. Toda a humanidade é condenável perante Deus, é o primeiro artigo. Mas Deus é gracioso e Ele enviou o Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, para que os homens sejam conduzidos à fé, eles devem ouvir o Evangelho. E naquele momento eles usam o texto de Romanos 10. Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Por causa disso, o sínodo diz: Deus enviou em sua misericórdia mensageiros. Pelo ministério deles os homens são chamados ao arrependimento e à fé no Cristo crucificado. Mas Ele mandou esses mensageiros da Boa Nova a quem e quando Ele quer. E depois disso, os cânones falam sobre o duplo resultado. Alguns aceitam o Evangelho e outros recusam e não creem no Evangelho. Então a pergunta é: qual é a causa da incredulidade? O Concílio declarou claramente que não está em Deus. De forma alguma, a causa ou culpa da incredulidade. A culpa está no homem. Isso, primeiro capítulo. Agora, a segunda vez que se fala explicitamente sobre a pregação, encontramos em capítulo 2, artigo 5. Está dizendo... 2, capítulo, artigo 5. A promessa do Evangelho é que todo que crê no Cristo crucificado não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Esta promessa deve ser anunciada e proclamada sem discriminação a todos os povos e a todos os homens aos quais Deus, em seu bom propósito, envia o Evangelho com a ordem de que se arrependam e creiam. E logo depois, muitos que têm sido chamados pelo Evangelho não se arrependem, nem creem em Cristo, mas perecem na incredulidade. Isso não acontece por causa de algum defeito ou insuficiência no sacrifício de Cristo na cruz, mas a culpa é deles próprios. E o contraste: aqueles que verdadeiramente creem e pela morte de Cristo são liberados e salvos dos seus pecados e da perdição, recebem tal benefício apenas por causa da graça de Deus. E essa graça lhes é dada em Cristo desde a eternidade. Deus não deve a ninguém tal graça.
O segundo capítulo. Agora, a terceira vez que se fala sobre a pregação, nós encontramos em capítulo 3, 4, artigo 6, que fala sobre a necessidade do evangelho, e ali se diz: aquilo que nem a luz natural, nem a lei pode fazer, Deus o faz pelo poder do Espírito Santo e pela pregação ou ministério da reconciliação, que é o evangelho do Messias. Agradou a Deus usar este evangelho para salvar os crentes, tanto na antiga como na nova aliança. E depois disso se fala sobre a questão, porque o evangelho é enviado a alguns e a outros não, e sobre o duplo efeito, porque alguns que são chamados não vêm. Muitos são chamados por meio do ministério do evangelho, mas não vêm nem são convertidos. Não é a culpa do evangelho, nem do Cristo, que é oferecido pelo evangelho, nem de Deus, que chama por meio do evangelho. E, inclusive, confere vários dons a eles. Mas é sua própria culpa. Alguns deles não aceitam a palavra da vida por descuido. Outros, de fato, a recebem, mas não em seus corações. Por isso, quando desaparece a alegria de sua fé temporária, viram as costas à palavra, e ainda outros sufocam a semente da palavra com os espinhos dos cuidados e prazeres deste mundo e não produzem nenhum fruto. Isto é o que nosso Salvador ensina na parábola do semeador. Chama a atenção então de vocês para a parábola do semeador, que é mencionada aqui, porque essa parábola tem um papel importante para os cânones. Ela volta a ser mencionada no capítulo 5, na refutação da sétima heresia. Vou ler. Lá está dizendo em Mateus 3 e Lucas 8, Cristo mesmo indica claramente, além da duração, uma tríplice diferença entre os que creem só por um tempo e os verdadeiros crentes. Ele declara que o primeiro recebe a semente em terra rochosa, mas o último em bom solo, ou seja, em bom coração. Que o primeiro é sem raiz, mas o último tem firme raiz. Que o primeiro não tem fruto, mas o último produz fruto em várias medidas, constante e perseverante. Então presta atenção que o concílio faz uma diferença entre os que creem só por um tempo e os verdadeiros crentes. E usando essa distinção, o sínodo atacou a opinião dos remonstrantes que disseram: a fé daqueles que creem apenas por um tempo não é diferente da fé justificadora e salvadora, a não ser com respeito à sua duração. Bom, os pastores, as pessoas que estavam pastoreando os seus rebanhos, pastoreando os seus irmãos nas suas igrejas, os pastores e os professores não concordaram com isso e disseram: olha, presta atenção, Cristo mesmo indica claramente, além da duração, uma tríplice diferença entre os que creem só por um tempo e os verdadeiros crentes. Ele declara que o primeiro recebe a semente em terra rochosa, mas o último em bom solo, ou seja, em bom coração. Que o primeiro é sem raiz, mas o último tem uma raiz firme. Que o primeiro não tem fruto, mas o último produz fruto em várias medidas. Eu quero dizer um pouco mais a respeito disso, porque a parábola do semeador está bem ligada com a questão da predestinação, mais do que nós normalmente pensamos. Por isso, vamos ler o texto de Mateus 13, e eu vou dar um pequeno comentário. 1 até 23.
Mateus 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, que disse: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esta frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Mateus 13 é um capítulo cheio de parábolas. O que são parábolas? Pequenas histórias que contêm uma mensagem simples, com sentido mais profundo. Cristo usou uma linguagem secreta para falar sobre os mistérios do reino de Deus. Jesus fez isso porque ele não queria que toda a multidão de ouvintes os entendessem. Só os alunos, só as pessoas que estavam realmente interessados. Jesus disse isso em Mateus 3, versículo 10. Lá está escrito: então se aproximaram os discípulos, lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aqueles não lhes foi concedido. Então, irmãos,
Presta atenção. Está entendendo o que está acontecendo? Havia uma multidão de pessoas ali. Todos vieram para ouvir a palavra de Jesus. Versículo 2 diz: e grandes multidões se reuniram perto dele. Então pode ser que ali estava mais do que 1000 pessoas. Imagine. Então que oportunidade grande foi esta? Tantas pessoas. Que oportunidade de evangelizar, de falar a palavra de Deus claramente. Mas o que Jesus fez? Ele não queria que todas as pessoas entendessem o que ele estava a dizer. E por causa disso ele falou uma história que continha uma mensagem secreta. E assim não deu para entender. Jesus queria que só as pessoas que foram escolhidas o entendessem. O evangelho da salvação vai para todo mundo, mas nem todas as pessoas serão salvos. Esse é um dos mistérios do reino de Deus. O evangelho vai para uma multidão de pessoas, mas nem todas as pessoas se tornarão cidadãos do reino de Deus. Só se Deus quiser. Isso parece ser estranho, porque hoje em dia existem muitas igrejas neste mundo, eu acho que também aqui em Vitória da Conquista, que estão pregando que Deus ama todo mundo. Ontem ouvimos sobre isso também, que Deus ama todo mundo e que Deus quer salvar todo mundo. Quem tiver bastante fé será salvo. Então, conforme aqueles pregadores, tudo depende da vossa fé. Mas essa mensagem eu não acho verdade. A nossa salvação não depende de nós, mas daquele que dá. Jesus não deu o conhecimento dos mistérios a todo mundo, mas aos seus alunos, só aqueles que foram escolhidos por Cristo. E a parábola do semeador mostra isso também. Por meio dessa parábola, Jesus Cristo nos mostrou como será o caminho da palavra do reino de Deus. A semente é a palavra do reino. O semeador está jogando essa semente em todo canto. Já viu isso? Em todo canto. Até em lugares onde a semente não terá muita chance de crescer e de dar fruto. Esse detalhe é uma coisa estranha. Quem jogará a semente na estrada? Ou nas pedras? Ou no meio das espinhas? É uma mordomia para fazer isso, não é? Mas esse semeador fez assim. Parece que ele não quer que aqueles lugares ficassem sem semente. No dia da colheita, ninguém poderá dizer, mas ali e ali ele não foi. Ele não jogou nada. Não, a palavra vai para todo canto, passa por todo mundo. E no dia final, ninguém dirá, mas eu não ouvi nada. Todo mundo vai ouvir, mas não todo mundo quer obedecer. A parábola diz, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comer, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco, logo cresceu, mas depois o sol queimou. A terceira parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e a última parte caiu em boa terra e deu fruto. 4 situações diferentes, certo?
os delegados do sínodo observaram isso também e disseram: Cristo mesmo então indica claramente uma tríplice diferença. Uma tríplice diferença entre os que creem só por um tempo e os verdadeiros crentes. Ele declara que o primeiro recebe a semente em terra rochosa, mas o último em bom solo, quer dizer, em bom coração, e que o primeiro é sem raiz, mas o último tem uma raiz firme, e que o primeiro não tem fruto, mas o último produz fruto em várias medidas. E agora, por quê? Por que essa diferença? Jesus mesmo explica isso, o que está acontecendo. Eu já ouvi vários sermões sobre esse texto e sempre chamou minha atenção que muitos pregadores pulam num certo momento. Não querem saber o motivo dessa diferença. Jesus, ele aponta para o profeta de Isaías, que disse: olha, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mão grado ouvirem com os ouvidos e fecharem os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que não, o que ouves e não ouviram. Por quê? Presta atenção agora o que ele diz. Eu não sei se vocês já notaram isso na primeira leitura, mas ele diz: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois aos que têm se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Você entende o que Jesus está dizendo aqui? Eu realmente devia meditar há muito tempo sobre isso. Ao que tem, se lhe dará. Quem são esses homens? Eles têm alguma coisa. Eles têm o quê? O texto não diz. Ele tem alguma coisa que os outros não têm. Pensando nisso, eu acho que Jesus revelou isso em outro lugar, em João 17, 6 até 8. Lá, a oração de Jesus, ele diz, João 17, 6 a 8, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e elas a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Os discípulos, nós sabemos, os discípulos então foram escolhidos por Deus e dados a Cristo. Eles foram abençoados de tal forma que guardaram a palavra profética. Se lembra que eles chegaram perto de Natã? Nós o encontramos, o Messias. Como ele sabia? Por causa das profecias. Eles conheciam as profecias. Eles tinham guardado as profecias e por causa disso eles reconheceram o Cristo. Quem tem a palavra e guarda a palavra, ele receberá mais e terá em abundância. Mas quem não tem, quem não guarda a palavra, até o que tem lhe será tirado. Isso combina com a parábola do semeador.
O que foi semeado no coração dos que têm, os verdadeiros discípulos, os verdadeiros crentes, caiu em boa terra e foi recebido num coração lavrado por Deus. A semente caiu, enraizou e produziu frutos 30, 60, 100 vezes. E a multidão? A multidão não tinha guardado a palavra. A multidão estava interessada em milagres e curas. Não estava interessada nas palavras de Jesus, no ensino de Jesus. Ela não chegou perto de Jesus perguntando: o que está acontecendo? Por que está falando em parábolas? A multidão não estava interessada nisso. Ela tinha um coração fechado, de acordo com a profecia de Isaías. Ela tinha um coração fechado, e por causa disso não ouviram nada e nem observaram as coisas de Deus, que Deus estava acontecendo. Faltava amor. A palavra pregada serve para revelar o que está no coração do homem. Esse é o duplo efeito da pregação. Para alguns, Cristo tem cheiro da morte. E não querem saber nada disso. Para outros, ele é o perfume mais delicioso da vida. A pregação apresenta Cristo crucificado. Para os judeus, um escândalo. Para os gregos, uma loucura. Mas para os crentes, é o poder e sabedoria de Deus. A pregação revela o que está no coração. Ou está cheio de rochas, e cheio de resistência, ou cheio de medo, cheio dos desejos do mundo. A palavra deve ser pregada. A doutrina da predestinação não pode paralisar a obra da evangelização, da pregação, a obra missionária. Nós somos chamados para pregar. Nós somos predestinados para pregar. E as igrejas reformadas sempre entenderam isso dessa maneira. Rejeitaram essa crítica dos remonstrantes completamente, de longe. As igrejas reformadas sempre entenderam isso dessa maneira. E temos provas disso. O grande teste que é isso foi o Brasil. 4 anos, e quem quer ler mais sobre as coisas, nós temos um livro do grande teólogo Frans Leonard Schalkwijk, Igreja e Estado no Brasil holandês. Fala sobre o Brasil holandês no século XVII também. 4 anos depois do Sínodo de Dort, nasceu a Companhia das Índias Ocidentais. E no seu documento fundador, se diz que o principal alvo dessa companhia tinha sido a honra de Deus e a divulgação da verdadeira religião reformada também em outros países. Isso foi o que a Câmara de Amsterdão tinha dito. A Câmara de Zelândia foi uma combinação entre duas províncias. A Câmara de Zelândia pronunciou-se igualmente no sentido: a propagação do Santo Evangelho é um dos alvos principais dos bons participantes desta companhia. Claro que a companhia tinha também outros objetivos, mas essa foi um dos principais motivos. Em uma carta do conde Maurício de Nassau, com seus conselheiros, a diretoria da Companhia das Índias Ocidentais, ele escreveu, registrou-se a esperança. Ele disse, então, tem uma esperança de ganhar toda a nação indígena do seu paganismo
E assim ele diz, eles nos ajudarão a manter esta conquista dos espanhóis e seus ataques. Eu sei, você pode encontrar isso na literatura, que existe vários historiadores que leram essas coisas cinicamente, dizendo que tudo é mentira e com dinheiro era o alvo principal. Eu acho que é muito fácil para dizer isso. Ontem eu já toquei e agora vou dizer de novo. Não deve se esquecer que os holandeses lutaram 80 anos. Isso é muito tempo. E muitas pessoas morreram nas fogueiras. 80 anos contra a Espanha, contra a perseguição da Inquisição, contra a tirania da Igreja Católica, para ser livres. Livres dos impostos, livres da intolerância, livres para confessar a sua fé reformada. Não é estranho que eles foram para o Brasil para livrar, como eles estão dizendo, os brasileiros. Com os brasileiros, então eles falam sobre os indígenas. Para livrar os brasileiros da tirania da Igreja Católica, das perseguições de Inquisição, do domínio dos portugueses e espanhóis e de ensiná-los a verdadeira religião cristã. Nós sabemos que os holandeses então levaram coisas, mas eu acho que também a literatura deixa bem claro que eles trouxeram muitas coisas boas, que enriqueceram a cultura brasileira. Cientistas, arquitetos, biólogos, artistas, pintores, também pastores, pregadores, missionários, a cartografia do Brasil, então foi feita naquela época. Sabe quem foi o maior cartógrafo na Holanda? Pastor Pedro Plâncio, pastor de Amsterdão, oponente de Armínio. Ele foi o primeiro que notou alguma coisa errada aqui na pregação do Armínio. Ele ficou oponente. Você pode se perguntar, por que pastor então vai se dedicar à cartografia? É um hobby um pouco estranho. Mas ele fez isso, então, e a motivação dele foi, então, tem que registrar, então, os países e os povos para que possamos, então, enviar missionários para esses lugares, para que possamos encontrar de novo esses lugares e assim enviar os missionários para lá. Então, até a cartografia, então, estava no serviço do Evangelho. Então, houve a missão, então, aqui no Brasil, aos judeus, a missão aos africanos, aos holandeses, aos portugueses e aos indígenas. Eu vou dizer bem curto alguma coisa para caracterizar, então, esses trabalhos. A respeito da missão aos judeus, Barlels, um historiador, escreveu que era necessário persuadi-los à fé em Jesus Cristo, filho de Maria, como Messias prometido. Mas não sabemos se houve um grande esforço para evangelizar no meio dos judeus aqui no Brasil, porque eles tinham a liberdade de expressar a sua religião. Nós sabemos que a primeira sinagoga dos judeus está aqui no Brasil, em Recife. A missão aos africanos, muitos desses escravos já foram batizados pela Igreja Católica e muitos deles, nós sabemos, visitavam os cultos da Igreja Cristã Reformada em Recife e Olinda. A missão aos holandeses, então, com a missão aos holandeses, você diz, que é isso? Então, soldados ou marinheiros holandeses que não frequentavam a igreja reformada, luteranos, anabatistas, menonitas. E houve a missão aos portugueses, eles
tentar realmente evangelizar no meio dos portugueses, espalhar livros em espanhol ou em português, bíblias foram vendidos. Também o Catecismo de Heidelberg foi traduzido já em português e foi vendido e espalhado. E houve um livro, O Católico Reformado, e mais outros livros que ia deixar Jorge muito feliz. Mas eles então já tinham uma obra. Bom, é importante então para evangelizar no meio dos portugueses. E houve a missão indígena. E essa missão funcionou muito bem. Eles realmente tiveram bons resultados nos indígenas. E até foi traduzido o Catecismo de Heidelberg na linguagem dos índios. Infelizmente, nos arquivos nós não podemos encontrar nenhum exemplar. Então, se você uma vez passa por um sebo e descobre alguma coisa antiga na língua dos tupis, então guarda bem, porque é bem preciosa. Mas isso já indica alguma coisa. Eles prepararam esse trabalho. A primeira vez que os holandeses então invadiram o Brasil foi em 1624, Bahia. Depois, então, eles levaram alguns índios de volta para a Holanda e deixaram eles estudar na universidade, aprender a linguagem, e assim eles aprenderam dos tupis, então, como era a situação aqui no Brasil, e eles ensinaram a eles, então, todos os costumes, a língua, e funcionar como tradutores, então, com os indígenas. Eles estavam realmente preparando este caminho para ter contato com os índios. E, bom, que eles não tinham muito sucesso, nós sabemos que eles não tinham muito sucesso no meio dos portugueses, porque, então, para os portugueses, os holandeses, os pastores holandeses eram os pastores do inimigo, do Lutero, Calvino. Então, eles não tinham muita resistência para realmente aceitar nos ouvidos deles a heresia de Lutero e de Calvino. Também porque existia a tolerância e a liberdade de religião no Brasil holandês. Mas nós sabemos que eles tinham muito mais sucesso no meio dos índios, só quase nada sobrou. Depois da saída dos holandeses, o Frans Leonard Schalkwijk, ele registrou que a população dos índios caiu drasticamente por causa da perseguição da igreja e dos portugueses que estava perseguindo os brasileiros reformados. De certa forma posso entender, porque ele já tinha a sua experiência na Holanda, sabia realmente o que poderia acontecer se você vai deixar esses indígenas, então, reformados crescer. Então ia ser um grande problema. Então eles perseguiram e diminuíram então a população drasticamente. Conclusão: observando a história do Brasil holandês, e em combinação com a história de Dort, podemos concluir: a doutrina da predestinação de jeito nenhum paralisou a obra missionária das igrejas reformadas. Os evangélicos às vezes podem levar essa crítica, mas podemos dizer não é provada. Não paralisou a obra missionária das igrejas reformadas. O evangelho foi pregado de acordo com os cânones, sem discriminação, a todos os povos e todos os homens, aos brasileiros indígenas, aos africanos, aos portugueses, aos judeus, aos holandeses, tudo. Só que a missão não teve muito sucesso por causa da guerra. Mas o nome de Deus, todo canto, foi glorificado. Obrigado.